Vamos praticar yoga? Mas por que você deveria praticar yoga? E se você quiser praticar, como praticar? Para responder essas perguntas, eu vou dividir esse vídeo em 3 tópicos. Primeiro tópico, a história da armadilha do macaco. É uma história ilustrativa que vai demonstrar a você de uma maneira bem clara por que é legal praticar yoga. Segundo tópico, quais são as características que uma postura deve ter para que ela seja considerada uma postura de yoga. Terceiro tópico, quais são as posturas que devem compor uma sessão de yoga completa de Hatha Yoga. Vamos para o primeiro tópico, a história da armadilha do macaco. Há muito tempo, num lugar distante, havia uma floresta. Nessa floresta viviam muitos bichos, entre eles os macacos. Na entrada da floresta vivia um caçador. E certo dia, esse caçador teve a intenção de capturar um macaco. Que armadilha ele poderia usar para capturar esse macaco? Ele pegou um pote de mel e uma ferramenta. Foi para o meio da floresta, encontrou um tronco de árvore adequado e ali com a ferramenta ele fez um pequeno buraco no tronco. Dentro do tronco ele colocou a porção de mel. Depois ele voltou para casa, enquanto ele voltava para casa, o macaco se aproximou, atraído pelo cheiro do mel, pelo cheiro adocicado que ele tem, colocou a carinha ali perto do buraco do tronco, sentiu mais ainda a força daquele cheiro agradável e pensou, deve ter coisa boa aqui. E aí ele foi colocar a mãozinha dentro do tronco para poder pegar o mel. Só que a mão, se tivesse um pouquinho aberta, não entrava ali dentro do tronco porque era um buraco que o caçador fez de um diâmetro reduzido. Então o macaco tinha que afinar a mão dele para aí sim colocar a mão dentro do tronco e pegar o mel. Só que quando ele pega o mel, a mão dele fica grossa de novo, fica espessa. E aí ele não consegue sair. Não consegue sair do tronco e fica aprisionado. Tempos depois o caçador volta, vê o macaquinho ali preso no tronco, chega perto do macaco, aperta a mãozinha dele para ele soltar o mel e consegue tirar a mão do macaco de dentro do tronco e leva o macaco para casa. Nessa história, a pergunta principal é: quem é o inimigo do macaco? Pensa 2 segundinhos. A resposta não é tão simples. Provavelmente você pensou que o inimigo do macaco é o caçador. Mas é aí que está a grande magia. E se eu te disser que não é o caçador? Quem poderia ser o inimigo? A floresta? Poderia ser o tronco da árvore, o mel? Na verdade, todos esses elementos exteriores compõem apenas uma cena, um espetáculo. Todos esses elementos são mero coadjuvantes. O verdadeiro inimigo do macaco não está fora do macaco. O verdadeiro inimigo do macaco, que foi responsável por ele perder a liberdade, foi o apego que o macaco tinha ao mel. Note que eu não estou falando que era o desejo que ele tinha pelo mel, mas sim o apego. Ele poderia desejar o mel, ele poderia pegar o mel se isso fosse bom e se fosse saudável, só que o fato de ser apegado ao mel custou ao macaco a liberdade. Se ele, quando colocou a mão dentro do tronco, pegou a porção de mel e viu que não dava para sair, bastava ele desapegar, soltar a mão, e aí a mãozinha dele ia sair tranquilamente do tronco. Então é o apego ao mel que é o verdadeiro inimigo do macaco. E essa é a grande batalha que os yogis enfrentam, que o ser humano, de forma geral, deve enfrentar. Essa grande batalha é retratada num dos textos mais lindos de yoga, que se chama Bhagavad Gita. O macaco jamais imaginava que o inimigo dele era o apego. E quando ele percebe que ele tem que combater algo que está dentro dele mesmo, ele perde forças. Ele quer fugir desse combate.
E isso vai acontecer com seres humanos também. Porque o ser humano está viciado em desejos e apegos. E abrir mão do apego parece que é o fim do mundo. Essa é uma boa razão para você praticar o yoga, porque o yoga, tanto do ponto de vista teórico como do ponto de vista prático, vai te mostrar quem são os inimigos, onde deve ser travado o combate. E ao mesmo tempo em que você pratica e identifica os inimigos, você simultaneamente começa a combatê-los de maneira tranquila, sem sofrimento, sem dor. É uma batalha que, feita pelo caminho do yoga, que não é o único, existem outros caminhos que levam ao mesmo objetivo. Pelo yoga você faz um caminho fácil, tranquilo, desde que você pratique disciplinadamente. Vamos para o segundo tópico. Quais são as características que uma postura deve ter para que ela seja considerada uma postura do yoga clássico? Vale dizer, um asana. São 4 características. Primeira, estabilidade. Segunda, conforto. Terceira, relaxamento do esforço. Quarta, disponibilização da mente para as percepções internas e externas. Primeira característica, estabilidade. Vamos usar de exemplo a minha postura aqui. Eu estou estável? Eu estou imóvel? Estou. Primeiro requisito está preenchido. Eu estou confortável? Se eu estiver sentindo algum incômodo, alguma dor, eu devo fazer o ajuste para que eu pare de sentir o incômodo. Então, se eu estou meio torto, talvez eu esteja sentindo uma dor, eu faço o ajuste, me acomodo melhor, para que eu não sinta incômodo, para que eu não sinta desconforto. Você pode fazer isso sentado, pode fazer em pé, deitado. Estabilidade e conforto estão preenchidos aqui. Terceiro requisito, relaxamento do esforço. O que significa isso? Relaxar todos os grupos musculares que não estão envolvidos com a postura que você está executando. Eu estou numa postura sentada, então eu vou relaxar o esforço. Eu estou relaxado? Não estou, porque olha os meus ombros, eles estão tensos. Então, mentalmente eu tomo consciência de que esse grupo muscular não está sendo exigido nessa postura e eu vou relaxando o esforço. Às vezes a gente está tenso e não percebe. Então a gente tem que percorrer o nosso corpo com a mente e ir relaxando parte por parte tudo aquilo que pode ser relaxado sem prejudicar a postura. Eu posso relaxar totalmente o meu corpo aqui? Não, porque eu estou sentado, então a musculatura do meu abdômen é exigida para me manter nessa postura. Se eu relaxar o abdômen, eu saio da postura. Então, para ficar com as costas retinhas, eu tenho que exercer um pouquinho de força no abdômen. Depois vem o quarto requisito, que é a disponibilização da mente às percepções internas e externas. Depois que eu estou estável, depois que eu estou confortável, depois que eu estou relaxado, eu começo a prestar atenção. Como que eu percebo tudo que está fora de mim? Sons, ruídos, cheiros, vento. E como que eu percebo o que está dentro de mim? Que pensamentos que me ocorrem quando eu estou assim? Eu sinto calor, minha respiração está curta, está longa, está profunda, está rápida. Então a gente começa a perceber todas essas coisas. Numa das traduções que eu tenho do Yoga Sutras de Patanjali, a tradução do autor Taimni, ele fala que esse quarto elemento do asana é a mente no infinito. Mas a gente pode também traduzir a mente no infinito é aquela que nos permite perceber a realidade externa e interna. Então são essas 4 características que uma postura de yoga deve ter para que seja considerada um asana de acordo com a definição clássica de asana. Agora vamos para o terceiro tópico do vídeo, que é quais são as posturas que devem estar presentes para que uma sessão de yoga seja considerada completa. Então
Então, primeiro ponto, vamos lembrar que o yoga clássico ele não prevê posturas, ele não faz descrição das posturas, assim como outras vertentes do yoga fazem. O yoga clássico simplesmente descreve quais são as características que a postura deve ter, o que a gente viu no tópico anterior. Nós temos algumas ramificações do yoga, temos o Iyengar Yoga, o Vinyasa Yoga, o Hatha Yoga. Então vamos ver quais são os asanas, de acordo com a visão do Hatha Yoga, que precisam estar presentes. Primeiramente, uma postura de equilíbrio. Existem várias posturas de equilíbrio no arsenal de asanas do Hatha Yoga. Você pode escolher uma delas. Depois, uma postura invertida. Também existem várias. Postura invertida é aquela em que o seu quadril está acima da sua cabeça. Uma postura que trabalha abdômen. E, por fim, as movimentações da coluna, que são lateralização, você vai movimentar lateralmente a coluna. Flexão, quando você leva a coluna para frente. Extensão, quando você leva a coluna para trás. E torção, que é esse movimento aqui. Você faz isso também com a cervical. Extensão, flexão, lateralização, torção. Eu estou fazendo muito rápido, não é assim que faz na sessão de yoga, mas é só para saber quais são os movimentos. Então, com isso você pratica uma sessão completa de asanas. E aí você vai estar preparado para ingressar na fase das práticas respiratórias, que se chamam pranayamas, e posteriormente na prática meditativa. Primeiro alerta, se você tem pressão alta ou se você não sabe se você tem pressão alta, você não deve fazer posturas invertidas. Segundo alerta, para praticar os asanas a gente tem que respeitar os princípios éticos. Nós já vimos nos vídeos anteriores os princípios éticos da não violência e da verdade. Então, se você vai praticar um asana, respeite os seus limites. Vá até onde você se sente confortável, de forma alguma seja violento com o seu corpo. E, uma vez atingido o limite confortável, essa é a sua verdade. Vamos lembrar que você não faz o yoga para se comparar com ninguém. A batalha que nós travamos não é com elementos externos, é com nossos elementos internos. À medida que a gente pratica, isso vai ficando bem mais claro. E por fim, apenas porque nós falamos de asanas nesse vídeo, vamos imaginar uma pessoa que está sentada com o calcanhar atrás da nuca, fazendo um mudra de meditação, e vamos imaginar outra que está simplesmente sentadinha, só que ela não tem flexibilidade, não tem força, mal tem equilíbrio. Vamos tirar uma foto dessas duas pessoas e colocar lado a lado. Qual é a pessoa que melhor pratica yoga? O que está com o calcanhar atrás da nuca, na postura de mudra, ou aquele que está todo torto? Muitos vão falar, é o cara que já treinou mais, é o cara que está com o calcanhar atrás da nuca, na postura de mudra, parece que ele está totalmente zen, o outro não parece. Só que não dá para a gente saber, justamente porque não é possível tirar uma foto do que cada um deles está sentindo. O que está praticando este asana com o calcanhar atrás da nuca pode estar desrespeitando os limites dele. Ele pode estar desconfortável e apenas está tentando dar uma aparência de que está zen. E aquele que parece todo torto, na verdade, ele pode estar estável, pode estar confortável, pode estar relaxado e pode estar bem atento às percepções internas e externas. Então, quando a gente vê foto de pessoas em asanas, isso não quer dizer absolutamente nada em relação ao grau de desenvolvimento que essa pessoa tem para perceber a realidade, que é o último objetivo do yoga. Perceber a realidade para nos libertar do sofrimento e alcançar uma paz definitiva. A gente se vê no próximo vídeo.